eram membros, o Medeiros Ferreira nunca, mas o Barreto, o Eurico Figueiredo, exatamente, e o Carlos Almeida eram membros dessa célula Bento Gonçalves. O próprio facto de ser uma célula com o nome Bento Gonçalves já era um bocado estranho na organização do Partido Comunista. Eles tiveram um papel muito importante no secretariado dos estudantes portugueses no estrangeiro, que foi a grande organização em que o Partido Comunista tem um papel relevante e que organizava os estudantes portugueses da oposição e muitos deles comunistas contra o regime. E a célula da Suíça tem, de facto, aí um papel muito relevante. Eles criam um grupo chamado Revolução Socialista, que publica uma revista chamada Polémica. A Revolução Socialista e Polémica. E essa revista tem colaborações do Medeiros Ferreira, que é o único que realmente não alinha, destoa das teses ligadas ao Partido Comunista, quer em artigos assinados com pseudónimo, quer em artigos assinados com o nome. Portanto, esse grupo sai pela esquerda, o grupo do Barreto sai pela esquerda do Partido Comunista, escreve um manifesto, uma carta que circula nos meios da oposição e depois tem um funcionamento relativamente autónomo. O Medeiros Ferreira, de facto, eu acho que é a grande contribuição do Medeiros Ferreira, independentemente da tese que ele apresenta, porque a tese que ele apresenta não é contraditória com aquilo que era o património programático da oposição, que se forma entre 69 e 73 as duas eleições. A eleição de 69 é já uma eleição muito complicada, porque é a eleição em que há a divisão CDE e CELD, e 73, no qual o Partido Socialista assina com o Partido Comunista praticamente um programa de Frente Popular, que é assinado por Mário Soares e pelo Álvaro Cunhal, e que de alguma maneira reconstitui a unidade da oposição. O grande problema no interior da oposição era a questão colonial, mas o resto do património, da questão da democracia, a questão de uma Constituição, a questão de eleições livres, era já o património da oposição, e é isso que a gente encontra no Melo Antunes, que é esse património global da oposição, que tradicionalmente tinha um único ponto complicado, que era a questão colonial, que é que se devia fazer uma questão colonial. Isso, em 69, está muito associado à divisão entre a CELD, embora a divisão entre a CELD e a CDE tivesse muito a ver com uma ideia típica daqueles anos depois mais recente, que era o basismo, que é o Pereira de Moura teoriza um basismo para explicar porque é que muitos dos candidatos são escolhidos em Assembleia e são próximos do Partido Comunista, e os candidatos ligados ao Partido Socialista ou ligados a setores moderados da oposição não são eleitos, porque eles não queriam que houvesse eleições, mas que se escolhessem as personalidades mais representativas da oposição. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Barreiro, no Distrito de Setúbal e em muitos outros sítios. Aliás, é muito interessante ver a diferença em 69 entre a CDE e a CELD, e a radicalização da CDE, e em 73 a unidade dos dois. O que eu encontro nas coisas do Melo Antunes é muito essa tradição genérica da oposição, no qual, de certa maneira, o rumo à vitória do Cunhal tem algum papel. O rumo à vitória do Cunhal é uma tentativa de sistematizar um conjunto de objetivos que são compatíveis com os objetivos da oposição, e depois uma ideia que o Cunhal formula, depois de fugir da cadeia nos anos 60, contra os chamados via-direita, que é a noção da insurreição popular armada, que ele nunca define com clareza, e que na realidade não dá às Forças Armadas verdadeiramente nenhum papel. Ele depois adapta, depois do 25 de Abril, considerando que a insurreição popular armada é aquilo que tinha acontecido no 25 de Abril, mas isso de facto não corresponde aos textos, tendo em conta, inclusive, que, e isso aí os esquerdistas enganaram-se sempre bastante, que desde que saiu, desde que fugiu do país, o Partido Comunista tenta construir uma organização armada. Não é só quando a ARA aparece, várias tentativas anteriores que não funcionaram e que falharam, ou porque a PIDE prendeu o José de Carvalho, por exemplo, ou porque os que foram para Cuba aprender as artes militares vieram recrutados por serviços secretos cubanos e queriam fazer a revolução a partir da Serra da Estrela, como se a Serra da Estrela fosse a Serra da Extra, e o Cunhal prudentemente disse: bom, a gente vai estudar, mas lá saíram da porta, disse: não dei nenhum apoio, só mesmo. E acho que não há alguma razão, porque eles depois fardaram-se fazer as neiras.
Portanto, há várias tentativas históricas de criar aquilo que mais tarde foi a ARA. E havia também um debate no interior do Partido Comunista que nunca foi inteiramente resolvido. As organizações das Forças Armadas fazem-se pela patente ou fazem-se pelo corpo militar? Ou seja, devemos misturar oficiais com soldados ou eles devem ter organizações distintas? Na prática, sempre funcionaram como tendo organizações distintas. E mais, não só organizações distintas, como controle político distinto. Porque muitas vezes o controle político dos oficiais das Forças Armadas que estavam era muito diferente do controle habitual. Não havia células, era um controle individualizado. Havia reuniões de facto com alguém que ia ter com eles, davam avante, recebiam as cotas, mas não há o mesmo. Porque, aliás, acontecia também com alguns intelectuais. O professor Escanaça nunca esteve numa célula, era organizado desta maneira. Ia lá com o primeiro, falava com ele, fazia aquela transação habitual. Nunca havia propriamente. Havia prudência do Partido Comunista em que pessoas que poderiam ter uma posição social relevante não tinham uma organização semelhante àquela que tinham as células habituais. Aí havia uma grande maleabilidade. É por isso que às vezes, quando as pessoas querem ver a influência do Partido Comunista nas Forças Armadas, usam o modelo da organização do Partido Comunista nas fábricas, o que era de facto completamente diferente, porque se há coisa que o Partido Comunista Português tinha era uma enorme experiência do que era atuar em clandestinidade, que aliás era a maior de qualquer partido europeu e provavelmente até a maior de qualquer partido do mundo. Quem dava aulas em Moscovo sobre técnicas de clandestinidade eram elementos do Partido Comunista Português, inclusive o Cunhal, aos membros dos outros partidos. Sempre que esses outros partidos podia ser o Truque no Irão, ou podia ser até, inclusive, os espanhóis eram mais remitentes em receber aulas do Partido Comunista Português, as relações entre os dois partidos eram más. Portanto, há um conjunto de papel de um das frentes. Eu achei interessante esse debate sobre marxismo e estruturalismo, porque isso é a versão para o Clube Naval do debate que existiu no Centro Nacional de Cultura, que opôs o Prado Coelho ao Virgílio Ferreira, que tinha uma polémica pública sobre o marxismo e o estruturalismo bastante virulenta. Era uma coisa que hoje não há, mas na altura havia, no Diálogo de Lisboa, e que se chama exatamente marxismo e estruturalismo, e que foi uma sessão muito frequentada no Centro Nacional de Cultura. E eu penso que este debate tem muito a ver também com o reflexo dessa polémica pública que tem vários artigos de não violência por causa do prefácio do Virgílio Ferreira ao existencialismo e ao humanismo do Sartre, que depois deu origem a toda esta debate. Bom.